Mas o dióxido de carbono não, é o gás da vida, é o gás que as plantas necessitam para viver e para transformarem justamente em oxigênio, através da fotossíntese. Isso aprende-se na escola básica. Meus caros, vivam, bom dia. Está aqui a minha gata a desejar-vos um bom dia também. Ela é um pouco antipática e anda zangada comigo, que eu passo pouco tempo em casa e cada vez menos, não há tempo para nada, isto é uma desgraça. Ainda agora devia estar a caminho da rentrée do Chega, pela primeira vez não estarei presente, não sinto condições de fazer 1200 km para baixo e para cima, com estes 40 graus, o carro também já não é novo e o ar-condicionado não funciona da melhor maneira. Tenho que estar à espera de ser eleito juiz para o Tribunal Constitucional para ver se o Partido Socialista... se a Assembleia da República me dá um carro novo. Ora, aqui temos algumas das notícias que têm abrilhantado a nossa atualidade nos últimos dias. Começo por um comentário de um comentador meu, portanto de um seguidor meu, sobre o SNS. Eu digo o SNS está a perpetrar aquilo que eu chamo o GSP. O GSP é o genocídio socialista português. A história não vai poder ignorar isto. Isto é mal demais, já existe há tempo demais. Já quando o meu pai foi apressado à cova em 2004, isto era uma vergonha. Nisto passaram já quase 20 anos e a vergonha é a mesma ou maior. Eu penso que neste momento até é maior. Quer dizer, as coisas em vez de melhorarem com o tempo, as coisas pioram. Um autêntico genocídio, porque milhares de portugueses estão a ser abandonados à sua sorte pelo SNS. E esta prática absolutamente criminosa está a ser cuidadosamente ocultada pela comunistação social. Social, com U, acento no U. Temos que denunciar este genocídio para evitarmos a morte de mais de milhares de portugueses que estão a ser apressados à cova por este regime absolutamente criminoso. E aqui temos a história de um seguidor meu que diz que a vergonha em que se tornou o nosso país, tendo já passado os 90 anos e evidenciando sintomas de insuficiência respiratória, foi o pai, não é? Foi levado pelo INEM para um dos hospitais universitários da região centro, entrou nas urgências às 6h30 da tarde, foi visto por um médico às 8 horas, que o deixou à espera, sem ser admitido. Às 10 da noite deram-lhe um pacote com 2 bolachas para jantar e assim ficou até ao meio-dia de hoje, onde foi de novo visto por um médico internista. Com a ajuda de pessoas conhecidas dentro do hospital, vejam bem o que é o SNS. Pessoas conhecidas, a gente ainda safa, se não tiver pessoas conhecidas, esqueça. Com a ajuda de pessoas conhecidas dentro do hospital, conseguimos resgatá-lo daquele miserável sítio para que pudesse ser tratado num hospital privado. Pois é isto que, ao fim e ao cabo, o PS quer, é que haja cada vez menos gente no hospital público, pois o hospital público tem cada vez menos médicos, não tem gente para trabalhar, o Partido Socialista não quer pagar aos médicos mais do que a tabela e pronto, e sendo assim os médicos vão para o privado ou vão para o estrangeiro. Assim sendo, é o que está a acontecer. Vão as pessoas todas para o privado porque não querem morrer, não é? Têm um mau feitio, os portugueses têm um mau feitio de não se deixarem morrer, se puderem sobreviver, então gastam os últimos tostões que tinham guardados para tentarem sobreviver mais algum tempo e às vezes pode ser mais alguns anos. Olha, eu tenho a certeza que o meu pai, se não fosse apressado à cova no fatídico dia 24 de março de 2004, ainda a esta hora estaria aqui, porque a minha mãe, 2 anos mais nova, ainda cá está e nenhum nem outro padeciam de problemas de saúde. O meu pai era só reumatismo e sabemos que isso não mata ninguém. Mas já foi quase há 20 anos. Tenho quase a certeza que o deixariam morrer como estão a deixar morrer em hospitais por todo o país. É este o estado a que chegou o nosso país, não posso ler o que está aqui, terá que pagar pelo que está a fazer a Portugal e aos portugueses. Meus caros, é o genocídio português, o povo não se revolta contra isto, e quando digo não se revolta não estou a incitar ao ódio nem a incitar a partir nada, estou a dizer não se manifesta, encolhe os ombros, fala na mesa dos cafés uns com os outros indignados, mas depois nada fazem, morrem as pessoas de família, morrem os pais, já é velhinho, chegou a sua hora, podia não ter chegado, mas olhem, morrem os filhos inclusivamente e nem com isso o português se indigna, é inacreditável. E, portanto, cada um tem o que merece. Incêndio aqui ao lado em Nelas, em Viseu, distrito de Viseu, mais de 240 bombeiros, este número foi muito aumentado para 400 e tal, mas
É o que eu digo, e nelas pelo menos os incendiários trabalham em plena luz do dia e mais à frente falaremos de incêndios novamente. Hoje em dia já se diz na televisão, enfim, alto e bom som, que tudo isto é obra de incendiários. Antigamente era proibido dizer isso, como é proibido dizer, às vezes as pessoas perguntam, mas porquê é que o senhor fala em étnicos e não diz logo que são os cidadãos? Isso não posso. Se eu disser que são cidadãos, com o nome exato, vem logo a comissão, não sei o quê, a associação não sei o quê, pedir-me logo 350 euros, ou não sei quanto é que é, ou mais, até mais do que isso. E portanto eu não posso andar a sustentar essa gente, não é? Olhem aqui em que é que estão a ser substituídas as nossas florestas. As nossas florestas estão a ser substituídas por estas florestas, que são as florestas de centrais elétricas solares. Portanto, trata-se, neste caso, da central solar de Tábua, em Coimbra, com 90 mil painéis fotovoltaicos. Estes não ardem. E uma capacidade instalada de 48 megawatts em pico, que envolveu um investimento de 40 milhões de euros. Bem, uma fragilidade destas, eu admiro como é que alguém investe 40 milhões em centrais de vidro. É tão frágil, não é? Basta um vandalismo e vai tudo à vida. Bom, mas o que é certo é que eles sabem que ninguém ali mexe e, portanto, aqui está. Eu pergunto e o futuro do interior será este? Estamos a substituir florestas de árvores por florestas de vidro. E a ecologia? Bem, pelo menos os incendiários não deitam fogo a estas florestas. É isto que nós vamos ter a partir de agora em todo o país, meus caros. Não sei se já viram, ao lado das autoestradas aparecem campos e campos e campos desmatados, sem nada. Esses campos não vão levar florestas, vão levar florestas destas de vidro. Ontem fiz um vídeo sobre o ataque cerrado a que o Chega está a ser sujeito, o maior ataque da sua vida. O Tribunal Constitucional quer, a fim da força, ilegalizar o Chega, não há dúvida. Não conseguiu até aqui arranjar argumentos, mas está a colecioná-los até chegar a um ponto de ter um dossiê tão vasto que ele próprio, os 3 juízes dos quais falaremos a seguir neste vídeo, não desliguem, portanto, vamos falar deles todos, alicerçarão a sua argumentação para tentar ilegalizar o Chega. Já sabe que do Tribunal Constitucional não há recurso, mas há outros tribunais europeus e não pensem eles que mesmo que consigam ilegalizar o Chega, não vai aparecer a seguir o Chega 2.0 ou outro nome qualquer, porque é só fazer um novo partido. Portanto, não ganham rigorosamente nada com isso. Só conseguem é que o Chega não concorra, por exemplo, às eleições da Madeira, que eu penso que é esse o objetivo, mas depois temos as eleições europeias em 9 de junho do ano que vem e teremos com certeza eleições antecipadas também ao longo do ano que vem, e eu já num vídeo anterior disse que este meu dedo adivinha e diz que serão no mesmo dia, poderão ser no mesmo dia. Isto é apenas um palpite meu, não é fundamentado em nada, porque nem sequer me posso fundamentar no nosso Presidente, que um dia diz uma coisa e o dia seguinte diz o contrário, e até no mesmo dia diz coisas completamente opostas, como veremos a seguir. Bom, entretanto, cá estávamos a falar dele, não conseguia meter a aplicação que fazia a tradução e eu digo que não há palavras para caracterizar o circo que Portugal leva a todo o mundo. Zelensky interrompeu a cimeira para ajudar Marcelo a encontrar o canal de tradução. É este senhor que quer, a transição digital, mas depois não consegue encontrar o canal, ok? Uma autêntica vergonha. A entrevista de André Ventura à SIC, em que ele conseguiu, anteontem, desmistificar tudo quanto o Tribunal Constitucional está a tentar fazer, a mando dos partidos que, ao fim e ao cabo, propuseram aqueles juízes para aqueles cargos. Como sabem, dos 10 juízes, dos 13, 10 são lá colocados pelos partidos, depois eles dizem pomposamente que a Assembleia da República que os elegeu-os propostos pelo PS com o beneplácito do PSD e vice-versa, como veremos a seguir. Portanto, são cargos absolutamente políticos e nada mais. E depois há 3 que são cooptados pelos 10 que já lá estão. Mas, como eu digo no meu vídeo anterior, de certeza que esses 3 não são do Chega. O Tribunal Constitucional o que está a fazer é tentar ilegalizar o Chega na Secretaria, porque os partidos não o conseguem derrotar nas urnas. Vejam este vídeo, que é uma entrevista do Presidente e candidato novamente a Presidente. Só há dois órgãos, se assim podemos dizer, que não mudaram de número 1.
na direção é André Ventura, todo o resto já mudou. E no Conselho Nacional, o primeiro que foi sempre eleito também fui sempre eu. Portanto, só há duas pessoas que se mantêm nos cargos desde sempre. Se bem que no Conselho Nacional não há presidente, é apenas o número 1, o primeiro eleito. Então eu preocupei-me em ir ver ao Tribunal Constitucional, ao site do Tribunal Constitucional, quem eram os juízes e quem é que os tinha proposto. E eu vou até abrir aqui uma nova janela, que já está, para vocês verem melhor quem são os juízes. Eu não vou sequer nomeá-los porque não interessa, isto é público, está na Wikipédia, não é? Isto é público, mas eu não tenho particular interesse em identificá-los. Quero só identificar os partidos que os nomearam, que os propuseram, quem depois votou com 2/3 foi a Assembleia da República. Este primeiro juiz, proposto pelo PSD. Este segundo, pelo PSD. Esta terceira, pelo PS. A quarta, pelo PCP. Vejam bem, PCP com 3%. Este quinto, pelo PS. O sexto, pelo PSD. O sétimo, pelo PS. O oitavo, pelo PSD. A nona, pelo PSD. E depois temos aqui este, que foi cooptado e é independente, pelo menos assim se intitula. Mas depois temos este outro, que foi cooptado, mas do PSD, e temos o terceiro, dos últimos, portanto o 12º, que foi cooptado, mas pelo PS. Portanto, como veem, até nos juízes cooptados houve equilíbrio e houve negociata. Como são só os dois partidos principais que colocam o juiz no Tribunal Constitucional, havia que meter mais 3, não batia certo. Se fossem 2, era 1 de cada. Se fossem 4, seria 2 para o PS, 2 para o PSD. Mas como são 3, tem que ser 1 para cada partido e um terceiro que é autodenominado independente. Vá-se lá saber qual é a sua cor política, mas destes todos, como estão a ver, é o único que é independente, ou pelo menos ele assim se auto-caracteriza. De 13 juízes, aqui só estão 12, também não sei porquê, mas são 13, é o que está aqui na Wikipédia. Falta-me aqui um, penso, está aqui o terceiro, a vacatura, o 13º tinha uma vacatura desde a renúncia desta juíza, posso dizer porque renunciou, Maria da Assunção Raimundo, em 9 de junho de 2023, portanto há um 13º que está vago pelos vistos. E eu nem sabia disto. Então, aqui temos 12 de 13 juízes do Tribunal e, como veem, são todos propostos ou pelo PS ou pelo PSD, com a exceção de um juiz, esta juiz, que é proposta pelo PCP, e este outro, que é independente. Pronto. É este o Tribunal, é este o coletivo de juízes que pretende ilegalizar o Chega, para já não poder concorrer na Madeira. Isto é a minha opinião, eu tenho direito a ela ainda, não sei se me querem prender por ter uma opinião, mas para lá caminhamos, se ainda lá não chegamos. E, portanto, são estes os juízes que fazem parte do Tribunal Constitucional. Podíamos também pesquisar mais, saber quanto ganham, mas não vou por aí, porque isso digamos, mexeruquice e eu não vou entrar nesse campo. O dia 18 de março de 25 foi o dia de maior tornado no Illinois. Morreram 695 pessoas, não houve outro maior até hoje, foi em 1925. Tirem as vossas conclusões. E cá temos a maior perseguição a um partido desde o 25 de Abril, isto é distrital de Aveiro, segundo leio aqui. Eu fui buscar esta imagem porque penso que está uma imagem feliz, até meti no meu cabeçalho do meu mural. A maior perseguição a um partido desde o 25 de Abril, é bem verdade, e acima de tudo este símbolo está muito bem desenhado, muito bem desenhado, pois realmente é o maior ataque à democracia desde o 25 de Abril. Sabem bem que logo que o Chega seja governo, a maior parte da corrupção de décadas terminará. Eu repito, terminará. Não vamos acabar com toda a corrupção, é impossível, há corrupção em todos os países do mundo, ninguém aqui é ingênuo, mas que ela vai e pode, e com certeza que irá diminuir em 90% nos primeiros anos, não tenham dúvidas nenhumas. Nós vamos resistir ao nacional-socialismo. Nacional-socialismo, mas socialismo com U e acento no U. Não façam confusão. E Marcelo continua a representar-nos por esse mundo fora. O circo continua. Discursar lendo sílabas
escritas em português para imitar o ucraniano é tratar toda a gente como atrasada mental. Todos sabem que ele não sabe ucraniano, nem tem que saber. Quem é que sabe ucraniano? Só os ucranianos e pouco mais. Porque é que ele se põe a ler sílabas sem sentido para tentar fazer para os ucranianos sentido, quando eles próprios sabem que o nosso presidente não sabe falar ucraniano? Está a tentar fazer dos outros parvos ou está a parvalhar-se ele próprio? É a pergunta que eu deixo no ar. Marcelo discurso em ucraniano no 32º aniversário. Como é que é possível? Melhor do que isto, só mesmo a visita de ontem às trincheiras. Não sei se viram aquela figura nas trincheiras. Espero que não tenham visto. O meu espaço é democrático, ao contrário do Partido Socialista e do Tribunal Constitucional. O meu espaço, o meu moral no Facebook é democrático. E de vez em quando vejo que há comentários que realmente têm valor, tão ou maior do que muitos que eu próprio publico, eu publico também esses comentários, e coisa que farei agora até mais rapidamente, porque felizmente começo a ter um clube de seguidores com inteligência que eu conoto acima da média para o país em que estamos. Nem sempre estou de acordo com o professor João Tílio, mas desta vez tenho que tirar o chapéu. Vou só ler rapidamente o que é que este amigo, que nem sei o nome, diz sobre a ciência, mas é muito importante o que ele diz. Diz coisas que eu digo, mas diz coisas diferentes também. Em primeiro lugar, explicar às pessoas, eventualmente a alguns cientistas de pacote, que não existem ciências exatas. Quando enchem a boca na televisão do grande consenso científico, já vamos ver o que é que isso é. A única ciência exata que existe é a matemática, que tem sido capturada pelas outras ciências para se autodenominarem de ciências exatas. E nem a matemática é exata. Por exemplo, a parte da estatística não é exata. O facto de qualquer fenómeno científico poder ser explicado matematicamente não comprova nem atesta que esse fenómeno exista. Explica tão somente que esse fenómeno pode existir, o que demonstra cientificamente que algo tem credibilidade científica é o método experimental. Ora, aí está. Atualmente o que impera são os consensos científicos, consensos. Pessoalmente chamo-lhe a ciência do CUM, ou seja, do consensos, unanimidade e maiorias. O atual IPCC, o painel intergovernamental para as alterações climáticas, uma coisa inventada pela ONU, não passa de um bordel de cientistas falhados e sem qualquer nome na praça. Uma instituição que no início era apoiada e defendida por todos os países do planeta, foi completamente capturada por interesses particulares, como é o exemplo a Fundação Bill and Melinda Gates. Todo e qualquer cientista cujo único interesse seja unicamente o de servir a verdadeira ciência é completamente posto de parte. Os subsídios são apenas entregues a quem traga as conclusões que interessam ao IPCC. Claro que eu não vou continuar a ler, mas vejam, meus caros, que parece que, mesmo assim, ainda há gente que pensa como eu. E são realmente os meus comentadores. Notícia de hoje. Foi detida em flagrante delito uma mulher de 59 anos suspeita da prática de crime de incêndio florestal ocorrido no município de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, o meu distrito. Cá está, meus caros, eu digo, ou há igualdade ou comem todos. Podem continuar. A Polícia Judiciária pode e deve continuar, porque parece que já tiveram mais de 50 e tal incendiários este ano. Mas eles são muitos mais. Eles são mais de 2.000 pelas minhas contas. Já uma vez expliquei como é que eu fiz as contas. É que cada incendiário que é preso e depois é apartado lá nos calabouços da Judiciária acaba por dizer quantos fogos ele colocou naquele ano e quantos colocou nos anos anteriores. Chega-se à conclusão que um incendiário, em média, pelo menos aqueles todos que foram presos, e não devem ser os mais inteligentes, não eram presos, os outros não foram presos ainda, portanto, mas mesmo estes que não são os mais inteligentes, ateiam entre 17 a 30 fogos por ano. É qualquer coisa de brutal. Portanto, façam-lhe as contas aos números de incêndios que existem, sabendo que 99,9999 são um fogo posto, dividam e vão perceber que há entre 2.000 a 3.000 incendiários neste país. Portanto, pelas minhas contas são entre 2.000 e 3.000, ou há democracia ou comem todos. E a última notícia deste primeiro bloco de hoje, da manhã, é que, e ninguém fala nisto, o Japão começou a despejar águas residuais do acidente de Fukushima no Pacífico. Eu tenho aqui até uma notícia mais alargada, que é justamente da RTP, que diz exatamente isso. Reparem, recordam-se que já começou, portanto o acidente foi em 2011, não é? A água dos reservatórios da central de Fukushima foi usada para arrefecer os núcleos dos reatores no desastre de 2011, um terremoto seguido de tsunami.
fez com que 3 núcleos dos 6 reatores derretessem, portanto metade, e contaminassem as terras próximas da central nuclear. Meus caros, sobre isto ninguém fala. Agora as águas residuais radioativas estão a ser despejadas algures no Pacífico, que é o maior oceano que há, é verdade, mas não esquecer que essas águas não são águas normais. Vejam aqui esta notícia: central nuclear de Fukushima, peixes com radiação 180 vezes superior ao limite legal. Estes peixes vão ficar vivos por algum tempo e vão se reproduzir. Ninguém sabe o que vai acontecer aos ovos, às ovas. Ninguém sabe o que é que vai acontecer à próxima geração quando eles realmente se começarem a reproduzir. Nós estamos a brincar com o fogo. Mas disto nenhum ambientalista fala. Quando eu digo, e digo muitas vezes, que as centrais nucleares estão envoltas num perigo imenso, não é no seu funcionamento normal. Não, isso não tem perigo nenhum. Mas sabemos que uma coisa destas, um terremoto, um tsunami, um ataque bombista, um ataque por um drone, um ataque por um avião, um ataque terrorista, ou simplesmente a guerra normal sem terror nenhum, dispara para lá uns mísseis, dispara para cá outros mísseis, pode algum cair ali. E se isso acontecer, a humanidade está posta em risco. Primeiro aqueles milhares ali à volta e depois com o tempo, com a radiação toda para o ar, a contaminar os solos, a contaminar a atmosfera, a contaminar as águas, ninguém sabe o que pode acontecer. É, portanto, uma energia que é mais barata, sim, seria a mais segura se não houvesse acidentes, nem terremotos, nem tsunamis, nem guerra, mas o problema é que há isso tudo. E terrorismo também. Há isso tudo. E, portanto, que me interessa a mim produzir energia barata e sem risco nenhum, se tudo correr bem, quando a probabilidade de alguma coisa começar a correr mal é cada vez maior. E vejam agora o que se passa com a guerra da Ucrânia e com as centrais lá de Zaporizhia, como é que chama aquilo. É realmente um risco muito grande, não só para aquela região, ok? Mas como para toda a humanidade e num curto espaço de tempo. A radiação, ela propaga-se com muita intensidade, se houver ventos até um instante. E, portanto, não é só naquele local que morrem 20, 30, 40, 50 mil pessoas, não. É por todo o planeta, de toda a gente que for infectada pela radiação, ou atingida, melhor dito, pela radiação. E, portanto, sobre isto ninguém fala, é o que eu digo aqui. Eu não vejo nenhum fanático das energias nucleares falar nisto, nenhum fanático contra as energias térmicas, que são muito poluidoras porque lançam CO2. Imaginem se alguma vez o CO2 foi um gás poluente. Bom, mas é certo também, emitem outros gases, esse sim, poluentes, dióxido de enxofre e por aí fora, mas o dióxido de carbono não, é o gás da vida, é o gás que as plantas necessitam para viver e para transformarem justamente em oxigênio, através da fotossíntese. Isso aprende-se na escola básica. Pois, mas nenhum fanático, ecofanático, fala dos perigos das centrais nucleares, só falam nos perigos das centrais térmicas. Nenhum ambientalista zero fala disto, nenhum ativista ou nenhum esquerdoido sustentado, mas sustentado mesmo, ó Abreu, dá cá o meu, pelo globalixo, fala disto. E porquê? Cabe a todos nós tirarmos as nossas conclusões. Este foi o Bloco da Manhã, mais logo o Bloco da Tarde. Muito obrigado e até logo.